Shalom, queridos. Hoje é Lucas capítulo 8. Tem o tema de Lucas capítulo 8, milagres de Jesus e a mulher no ministério. Neste capítulo, veremos que durante o desenvolvimento de Jesus, muitas pessoas o seguiram. Contudo, há uma presença marcante: as mulheres. A vida de Jesus marca uma transição histórica em muitos aspectos, e este é um deles, as mulheres o acompanhando. As mulheres não tinham qualquer valor para a sociedade, mas elas puderam se encontrar em Jesus, sentir-se úteis, valorizadas, amadas. Ele deu a elas importância e valor que merecem e elas não abandonaram não abandonaram. Na ressurreição, elas foram as primeiras a vê-lo. Na parábola do semeador, Jesus mostra que há diversos tipos de ouvintes e cada um deles trata a mensagem de maneira diferente. Mas apenas aqueles que ouvem, guardam e praticam são considerados aptos para o reino de Deus. Uma semente e a forma como nós a tratamos influenciará diretamente nossa colheita. Ao contrário da tradição católica, Jesus não demonstra na Bíblia veneração por Maria, deixando bem claro que a sua mãe e seus irmãos, ou seja, a sua família, qualquer um que faz a vontade de seu Pai. São esses que ele dá valor. Durante seu ministério, Jesus operou milagres fantásticos, como quando é acordado pelos discípulos durante a tormenta e com autoridade repreende os ventos, o mar, apenas com a voz. Isso significa que a natureza se submete a ele como Senhor. Portanto, não há nada em sua vida que ele não possa resolver. Muitos vivem muita opressão demoníaca e o gadareno era um desses. Ele vivia como um animal entre sepulcros, cortando-se com pedras, comendo carne podre, e não havia correntes que o segurasse, até o dia em que ele se encontrou com Jesus. Com poucas palavras, o Senhor Jesus libertou e chamou novamente à vida. Os que viram ficaram maravilhados, mas o Senhor lhe deu uma ordem: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. O homem se foi e anunciou na casa inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Jesus é poderoso para libertar o mais oprimido dos pecadores. Vimos uma mulher valente. É assim que podemos definir esta mulher. Superou o tempo, a falta de perspectiva, a fraqueza de uma outra série de dificuldades, porque queria tocar em Jesus com a esperança de ser curada. E foi e tocou. O contato da sua mão no corpo dele, aliado à sua fé, foi o suficiente. Curada, Cristo sentiu algo diferente e lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto isso, Jairo procurou Jesus. Sua filha estava entre a vida e a morte. Contudo, os muitos obstáculos do caminho atrasaram o mestre. Os vizinhos foram ao seu encontro e disseram: sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Nossa, é como uma bomba na vida de Jairo essa notícia.
E convenhamos, ao lermos, a impressão que temos é de que estava torcendo, de que estavam torcendo contra Jairo. De toda forma, o autor da vida estava ali e ouviu tudo. Sua resposta foi imediata. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo. Tão somente creia e ela será curada. Quando Jesus ordena a morte se transforma em vida. Nada é impossível para o nosso Deus. Lucas 8, estudo. Vamos ver aqui o contexto contexto histórico de Lucas 8. Vimos um estrangeiro desenvolve mais fé em Deus. O estrangeiro que desenvolveu mais fé em Deus do que os israelitas, nesse contexto histórico. O centurião é um exemplo e sua consciência é formidável. Ele reconhece a autoridade de Jesus, algo que deixa o Senhor impressionado, além do testemunho que o próprio povo dava a respeito dele. Aprendemos muito com ele e, ao conhecer a fé daquele homem, Jesus libera a cura. Vimos também a viúva de Naim, que nos mostra o quanto o Senhor se preocupa com as nossas lágrimas. Seu sofrimento não passa de despercebido, sobretudo crer nele é a certeza da nossa escolha, é a certeza da melhor escolha. Também acontece com João Batista, com a certeza de que o havia encontrado o Messias. No entanto, estando preso, suas convicções ficam abaladas ao ponto de enviar mensageiros a Jesus com a seguinte pergunta: é você mesmo? Lemos também que Jesus estava na casa de um fariseu e que uma mulher pecadora entra convencida de seu pecado. Vindo por trás, se abaixa e começa a ungir os pés de Jesus, com lágrimas, com perfume, com lágrimas. Tudo isso que vimos, tudo isso que estamos vendo, está sendo para aumentar a nossa fé. Não se esqueça que nós temos uma missão de ganhar, consolidar, discipular e enviar. Não se esqueça que nós temos células. Essas células são para estarmos cada vez mais edificados e cheios de fé pela palavra do Senhor, porque a fé vem pela palavra, por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós vamos prosseguindo desde maio de 2023 nessa atitude de amar a palavra de Deus. Quem ama quer estar perto. É por isso que nós também temos aconselhado em nossas casas, nós lemos um capítulo pela manhã no lugar secreto, um capítulo pelo meio-dia enquanto descansa o almoço e outro capítulo à noite fazendo culto doméstico. Não devemos nos esquecer disso. Já batemos bastante nessa tecla e esperamos que todos estejam com seus lares transformados, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus está sempre procurando oportunidades para comunicar o reino de Deus. Ele dá aos pobres, publicanos e pecadores, mas também aos ricos, autoridades e religiosos. Nós vemos isso também, Jesus falando. Jesus fazendo isso aqui nesse capítulo. Lucas 8, de 1 a 3. As mulheres, enquanto ia passando e anunciando na Galileia, Jesus estava em companhia dos 12. Algumas mulheres ricas que, agradecidas por Jesus tê-las curado, sustentavam financeiramente o Mestre e seus apóstolos. Aqui é apresentada Maria Madalena, que era da cidade de Magdala, que se tornou uma seguidora muito conhecida de Jesus. Mateus 27, 61. Joana, que também é mencionada em Lucas 24, 10, era casada com
um homem de posição respeitável no governo de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Não se sabe mais nada acerca de Susana. Lucas 8, de 4 a 8, o semeador. A partir desse ponto, Jesus usou muito mais a abordagem das parábolas, cujo objetivo é explicado. Em uma sociedade agrícola, todos devem ter entendido o que aconteceu quando o semeador saiu do campo para semear. Havia pelo menos um caminho atravessando a maioria dos campos, e grande parte do terreno em Israel era rochoso. Debaixo da fina camada de solo superficial, era inútil lançar sementes junto a esses caminhos. Muitos campos eram delimitados por arbustos espinhosos. As sementes que caíam ali não tinham chance de crescer e sobreviver até a época da colheita. Outras, porém, caíram em solo fértil e produziam uma enorme colheita. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É um desafio a refletir cuidadosamente acerca da história, seu significado oculto e suas consequências na prática diária. Apocalipse 2, 7. Lucas 8, de 9 a 10. Os discípulos não compreendem. Os discípulos de Jesus não conseguiram entender a lição da história. Então lhe perguntaram o que significa. Citando Isaías 6, 9, Jesus explicou que usava as parábolas como forma de revelar as verdades do reino de Deus aos cristãos. Contudo, a história em si, na verdade, escondia o significado aos incrédulos. Jesus, na verdade, estava falando para quem estava interessado. Por isso, falando por parábolas, só quem estava interessado no que ele estava falando procurava a explicação. E os que não estavam ficavam ali perdendo tempo, porque não queriam nada, só queriam estar acompanhando só por curiosidade. Lucas 8, 11 a 12. As sementes à beira do caminho. A chave para entender a parábola é que a semente lançada representava a pregação da palavra de Deus. As sementes que caíram na areia dura à beira do caminho não penetraram nos corações dos que ouviram a palavra de Deus, porque o diabo roubou a semente e eles continuam não salvos. Lucas 8, 13 a 14. As sementes nas pedras e nos espinhos. As sementes do solo rochoso pareceram brotar no começo, mas não conseguiram criar raízes, então secaram e morreram. A semente que caiu entre espinhos, mas não amadureceu, pode ser aquela cuja incredulidade é revelada por suas respostas aos cuidados e riquezas e deleites desta vida. Então, quem fica envolvido com essas coisas dessa vida termina não tendo raízes, não vai longe, não cresce. A semente é quando a palavra é lançada sobre nossas vidas e não cresce, porque estamos parecidos com esse solo rochoso. Lucas 8, 15. As sementes da boa terra. Na boa terra. Mas a da boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardam-na e produzem fruto com perseverança. Glórias a Deus. As sementes que caíram em boa terra representam os cristãos frutíferos, que recebem a palavra de Deus de coração aberto
e perseveram na fé. João 15, 2. Lucas 8, de 16 a 18. A candeia. A maneira como uma pessoa responde à revelação de Deus determina se ela irá receber mais luz ou se irá perder a luz que tem. No final, o Senhor trará todas as coisas à luz. No final, o Senhor trará todas as coisas à luz. Lucas 8, 19 a 21. A família de Jesus. O relacionamento edificados sobre a fé de ambos em Cristo, na abertura espiritual de uma para com o outro e na obediência de ambos à palavra de Deus, são mais importantes do que os relacionamentos com membros da família biológica, principalmente quando os membros da família não são cristãos. Lucas 8, de 22 a 25. Jesus acalma a tempestade. Quando a viagem de barco através do mar da Galileia terminou em uma tempestade de vento, Jesus estava dormindo no barco enquanto os seus discípulos enfrentavam a tempestade achando que iam morrer. Quando acordaram o mestre, ele demonstrou total autoridade sobre o vento e a água, acalmando a tempestade. Jesus também repreendeu os seus discípulos pela falta de fé. Se realmente tivesse confiado nele, eles não teriam temido nem mesmo nos ventos e as ondas mais graves. Lucas 8, 26. A terra de Gadara. A terra dos Gadarenos provavelmente ficava perto da cidade de Gergesa, na costa leste do mar da Galileia. O nome dessa região, predominantemente gentia, vem da cidade de Jaraza, que fica a cerca de 56 quilômetros a sudeste. Lucas 8, 27. O endemoniado gadareno. O relato paralelo de Mateus 8, 28 cita 2 endemoniados. Parece que Lucas preferiu localizar apenas aquele que falou com Jesus. A expressão nem habitava em casa alguma, mas nos sepulcros pode indicar um cemitério a céu aberto, mas como o homem estava nu, é mais provável que a referência seja a uma caverna. Foram encontradas várias cavernas naquela região. Então é bem provável que seja uma caverna de que eles estão falando. Lucas 8, 28, 31. A autoridade de Jesus. O demônio que falou identificou Jesus, assim como os espíritos malignos de Lucas 4, 34 e Atos 16, 17. Filho do Deus Altíssimo foi a expressão usada pelo anjo ao falar com Maria. Não me atormentes, provavelmente se refere a mandar o demônio para o abismo, lugar em que alguns seres espirituais da maldade já estão confinados. Apocalipse 9, de 1 a 2. Os demônios que capacitam as pessoas que eles possuem a fazer atos de grande força, quebrando as prisões. Os demônios capacitam as pessoas que eles possuem a fazer atos de grande força. Não está claro se Jesus queria saber o nome do homem ou do ser que o possuía, mas foi o demônio que respondeu. Uma legião de soldados romanos era uma tropa de
6.000 soldados. Portanto, havia muitos demônios possuindo esse homem. Lucas 8, de 32 a 33. Jesus ordena. O fato de haver uma manada de muitos porcos indica que os gentios estavam em peso na região dos Gerazenos, porque os judeus consideravam os porcos animais imundos. Levítico 11, de 7 a 8, e jamais iriam criá-los. Então, o que tinha ali naquele lugar, naquela região, eram os gentios. A cruel propensão dos demônios para a destruição é vista quando, assim que Jesus lhes permitiu entrar nos suínos, eles os fizeram se afogar no lago, o mar da Galileia. Lucas 8, 34, 37. Os homens o temeram. Assentado aos pés de Jesus é a postura de um medo ao ver que o homem endemoniado tinha voltado ao normal, porque Jesus exercera um poder que revelou sua identidade sobrenatural. Lucas 8, 38 a 39, a ordem de Jesus. Já que pediram que ele fosse embora, Jesus disse ao homem curado para permanecer naquela região e dar testemunho do que Deus fizera por ele. O homem obedeceu, proclamando quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Lucas 8, de 40 a 42, fala de Jairo. Jesus voltou para a Galileia e ele provavelmente já conhecia esse Jairo. O mestre havia pregado na maioria das sinagogas da Galileia e Jairo era governante. Jesus passou por várias sinagogas, por isso provavelmente conhecia Jairo. Lucas 8, de 43 a 46, a mulher do fluxo de sangue. A narrativa da mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos interrompe a narrativa para mostrar que a demora no momento crítico de enfermidade da filha de Jairo não impediu Jesus de curá-la. Quanto à mulher, sua hemorragia provavelmente era uma hemorragia menstrual que a deixara cerimonialmente impura por todo esse tempo, como está escrito em Levítico 15, de 25 a 31. A mulher assim estava impura. Como médico, Lucas foi especialmente sensível ao fato de que essa mulher gastara todos os seus recursos com médicos e não pôde ser curada por ninguém. Mesmo com a multidão apertando Jesus de todos os lados, ele imediatamente percebeu o toque da mulher que fora curada de sua hemorragia naquele mesmo instante. Nenhuma explicação é dada sobre como Jesus sabia que dele saíra virtude para curar. Lucas 8, de 47 a 48, Jesus se impressiona. A mulher foi curada imediatamente, mas é compreensível que tenha ficado com medo quando Jesus a destacou dentre todos. Após ouvir sua explicação, o Salvador disse que a fé que ela teve nele é que fez a cura acontecer. Lucas 8, de 49 a 50. A filha de Jairo. Durante o atraso causado pela interação de Jesus com a mulher hemorrágica, a filha do dirigente da sinagoga morreu. A conclusão natural é que agora ela estava além da ajuda do mestre. Jesus, no entanto, disse que o mesmo tipo de fé que fizera a cura da mulher hemorrágica acontecer, traria a menina morta de volta à vida. Lucas 8, 51
a 53, Jesus na casa de Jairo. Nesta passagem, Pedro, João e Tiago são separados por Jesus como um círculo interno dos apóstolos. Lucas 9, 28, Mateus 26, 37. Os pais da menina e aparentemente até os apóstolos estavam com a sensação tão grande que aquilo era definitivo, que quando Jesus pareceu negar que a menina estava morta, as pessoas da casa riam dele. Então, não podia ficar presente aqueles que não tinham fé. Lucas 8, 54, 56. Jesus ressuscita a menina. Quando Jesus ordenou, menina, levanta-te, o espírito dela voltou para o corpo. Em seguida, ela se levantou e pôs-se a comer. Não sabemos por que Jesus instituiu que os pais dela não contassem a ninguém que ele ressuscitara sua filha dos mortos. A multidão lá fora sabia que a menina tinha morrido de verdade. Agora que o Salvador tinha acabado de entrar para vê-la, ela estava viva. Não havia como esconder o fato de que Jesus a ressuscitara. Concluindo, vimos histórias que nos mostram como os ventos e as ondas, os demônios, a doença e até mesmo a morte obedecem à palavra de Jesus. Hoje a palavra de Jesus ainda contém esse poder curador. Conforme ouvimos e obedecemos a sua palavra, Jesus repreenderá os maus espíritos, as doenças que enfrentamos e, se for necessário, restaurará também a nossa saúde mental e nossa vida espiritual. Eu creio que você que está aqui desde maio de 2023, num discipulado e agora também na sua célula, não está a essa altura sendo incrédulo, porque de tudo que nós já lemos, desde Gênesis até aqui, é o suficiente para aqueles que estão confiando que é palavra de Deus, já estarem preparados para discipular, para ganhar, consolidar e discipular. Porque a fé, acredito que já chegou aos nossos corações, num discipulado nós encontramos situações semelhantes e vamos fazer como Jesus fez. E quanto aos que estão nas células, com certeza, da mesma maneira, a essa altura já sabem que, assim como Jesus fez milagres, fez maravilhas, nós temos o Espírito Santo que Ele nos entregou logo que nós fomos salvos, recebemos o seu Espírito, então estamos capacitados também para essa grande obra do Senhor Jesus em nossas vidas. E assim nós terminamos aqui o capítulo 8 de Lucas. Louvado seja Deus por isso. E vamos continuar prosseguindo até chegar ao Apocalipse em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores, com todos os líderes de células, com todos os discípulos, com todos os componentes de células, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.